objetivo é a gente mitigar esses problemas que andam tendo aí de e-mail não chegar, e-mail não ir, e-mail na caixa de spam não aparecer, fora a instabilidade e a indisponibilidade do serviço em si. Então nós já fizemos esse trabalho previamente com os e-mails da Sysnac e a partir da semana que vem vocês vão contar com os e-mails dentro do serviço conhecido como Microsoft 365, tá bom? É uma plataforma online. E por que eu digo que é uma plataforma, não é só um serviço de e-mails? Porque além do serviço de e-mails, tem uma série de outras ferramentas que estão embutidas na assinatura desse serviço. Para ficar claro, inclusive se tem alguém aqui que é gestor de alguma das empresas, tá? Esse serviço é pago por conta. Então, toda vez que entrar um funcionário novo, existe um custo associado à criação desse e-mail, desse profissional. E aí nós temos dois tipos de licenciamento, um chamado Basic e outro chamado Standard. Nós vamos priorizar a versão Basic, aliás, a versão Standard para todos os gestores, diretores e pessoal da área financeira. Por quê? Porque a versão Standard permite que nós tenhamos a aplicação instalada localmente. Vocês já têm nos computadores de vocês lá Word, Excel, alguns têm Outlook, outros têm Thunderbird, tá meio que misturado isso daí. O objetivo é padronizar isso para todo mundo. E quem tiver a versão Standard vai contar com a instalação física. Quem não tiver, quem for versão Basic, usa a plataforma 100% online, tá bom? Qual que é a diferença na prática? Nenhuma. Mas por que existe a diferenciação de versão? Porque para algumas questões, principalmente relacionadas a Excel, a plataforma Basic online pode gerar alguma complicação em questões de fórmulas, macros, VBA, etc. e tal, tá bom? Então, para iniciar, é essa a primeira informação. Pode passar, Eder, por favor. Eu acho que eu já até adiantei o tema do próximo slide. Como eu disse, o Microsoft ele é um hub de ferramentas. Então, dentro dessa assinatura para cada conta, nós temos uma série de outras ferramentas associadas. Você já deve ter usado o Teams, provavelmente na reunião com algum cliente. Nós vamos ter a disponibilidade do Teams para nós agendarmos a reunião com os nossos clientes via Teams. Então, quando você for lá na agenda e convidar um participante, ele automaticamente vai criar um link para o Teams para o cara receber. Você não precisa mais falar, me manda invite, me manda sala. Isso é nativo da ferramenta, tá? Nós vamos usar futuramente, provavelmente no mês que vem já começa uma migração, esse cara aqui chamado SharePoint. Vocês acessam hoje toda a parte de arquivos de rede dentro de um servidor na Sysnac. Vocês têm lá o Pública, tem lá o Financeiro, correto? E ali está meio bagunçado o negócio. Então nós vamos fazer um trabalho de revisão e saneamento dessas informações no que diz respeito à informação propriamente dita, se ela deveria ou não estar lá, a quem deveria ter acesso e qual é a estrutura de pastas necessárias e vamos aplicar os controles dentro dessa estrutura de pastas. Isso vai ser revisto. E a partir do momento que nós migrarmos todos esses arquivos para essa ferramenta também vai estar na nuvem. E aí a gente tem uma série de vantagens lá, backup online, segurança de acesso, facilidade de gerenciamento, centralização, gerenciamento, etc. Fora outras ferramentas que vocês podem ou não vir utilizar. A gente está dando um foco principal para a questão dos e-mails nesse primeiro momento. Quando nós finalizarmos a questão do SharePoint, nós vamos atacar, vamos assim dizer, outras ferramentas disponíveis. Nós vamos usar o Teams talvez de uma forma mais colaborativa, não só para marcar reunião. O Teams é uma ferramenta muito poderosa. A gente pode ter grupo de discussões, grupos de trabalho, tem uma série de atributos que ela permite a gente configurar para facilitar o nosso dia a dia, tá bom? Pode passar o slide, Eder, por favor. Bom, entre os benefícios a gente tem a colaboração facilitada. Vocês, quando forem marcar compromissos, a ferramenta tem a capacidade de indicar se alguém da sua lista ali, daquele grupo, por exemplo, @ícone médico, a Patrícia vai marcar uma reunião com a Daniela da RH. Se a Daniela já tiver alguma coisa na agenda dela naquela data e horário, ele pode indicar que ela tem um compromisso já, tá? Você pode mandar a reunião, mas você tem uma indicação prévia. O gerenciamento do trabalho fica facilitado, assim como a gestão centralizada, porque hoje, às vezes, você tem lá o Outlook, você tem um Thunderbird, você tem não sei que outra ferramenta, cada um está usando um cliente de e-mail diferente. Um usa o e-mail na web, o outro usa o e-mail local, vai ser todo mundo padronizado, a ferramenta de e-mail para todo mundo vai ser o Outlook, local ou web, pouco importa, é o Outlook, e todos os e-mails estarão na web. Então, o que isso facilita para nós? Anteriormente, quando eu marcava um compromisso com o cliente no meu computador,
eu chegava, abria o meu e-mail no celular, na minha agenda, não estava lá o compromisso. A partir de agora está tudo centralizado. Então não importa a origem de onde você faz aquela ação, seja uma agenda ou seja um e-mail recebido ou enviado, ele é refletido em todos os dispositivos que você usa para acessar a sua caixa postal ou as suas agendas. Tudo bem? O suporte especializado, alto nível de segurança e alta disponibilidade de serviço, a gente faz menção aqui à própria Microsoft. O serviço é provido pela própria Microsoft. Não quer dizer que é um serviço infalível, tá? Pode acontecer às vezes de ter alguma disponibilidade, mas eu duvido que ela chegue próximo aos problemas que a gente tem com o provedor atual, tá? E a experiência que nós temos junto à equipe da Sysnac, ao e-mail Sysnac Med, foi muito positiva. Existe uma fase de transição, que são provavelmente ali os primeiros dias, a primeira semana de uso, onde vocês talvez fiquem perdidos um pouquinho, né? O Éder vai estar aí para orientar, eu vou colocar um outro recurso no começo da semana que vem para apoiá-lo nisso, o Foz vai estar aqui com você, tá? Para que eles deem os acessos, para que eles ensinem vocês, pelo menos o básico disso, para que vocês possam fazer uso do dia a dia da melhor maneira possível. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Por favor, Éder. Então, como eu já comentei, o projeto vai ser implementado em 4 fases principais. A primeira delas é a prioridade, que é a migração dos e-mails. A segunda é a migração do file server, que são os nossos arquivos de rede, a gente vai jogar isso para a nuvem. Num terceiro momento, nós vamos instalar uma intranet corporativa. Existe um serviço da Microsoft, eu não sei se ele está listado aqui, deve estar, mas tem tanta coisa aqui, chamado Viva. Esse serviço vai permitir que a gente crie uma intranet colaborativa. O que eu quero dizer com a intranet colaborativa? Quando vocês abrirem o teu navegador, lá o teu acesso, a primeira página que você pode ter acesso é a intranet da Sysnac. Ali pode ter informações de RH, pode ter informações de projetos, pode ter informação da Cimatese, da Sysnac, da DICS, direcionada e comum para todo mundo. Isso facilita e aprimora a nossa comunicação interna. Tudo bem? Vou dar um exemplo prático disso. O que aconteceu aqui hoje. O Éder falou com alguém que falou que ia agendar a reunião, que falou que ia marcar, que não sei o quê. Ali ia ter um painel onde todo mundo conseguiria ver e estaria pelo menos ciente do que está acontecendo. Isso facilita a comunicação, aprimora esse nosso mecanismo, tá? E mais para frente a gente vai voltar a nossa atenção para outras aplicações ou outros aplicativos disponíveis. O próprio Teams, não só para ser um agendador de reunião, mas usar a ferramenta com todo o poder que ela oferece. Lá dentro vocês têm ferramentas de tasks e to-do, isso para organização pessoal. Cada um controla o dia a dia de uma determinada forma e eu uso muito isso. Dentro do meu próprio Outlook eu uso lá um agendador de tarefas, um controlador de tarefas para eu saber o que eu preciso fazer ou não, recorrências, alertas, etc. O Planner está incluso no pacote? O Planner está, dependendo da versão, tá? Eu não sei se na Basic ele está disponível, mas na Standard tá, o pessoal aqui do financeiro aqui embaixo já começou a usar, inclusive. Porque a gente usa o Trello, né? Ele é a mesma coisa. Ele é a mesma coisa, tá? Então são ferramentas que a gente vai ter disponibilidade, que o objetivo é ter um hub, como a própria apresentação colocou ali, para que vocês possam fazer uso desses recursos da melhor maneira possível, facilitando o gerenciamento do trabalho de vocês no dia a dia, tá bom? E ainda tem outros aplicativos aqui, por exemplo, tem uma ferramenta lá chamada Power Automate, tá? Tenho curiosidade de saber realmente o que você vai falar. O que ela faz, a Power Automate? Por exemplo, isso é uma questão que talvez a ícone, a DICS e a Cimatese não sejam atacadas no primeiro momento. Mas nós, na Sysnac, estamos fazendo um trabalho de planejamento estratégico e uma das ações da nossa área é buscar oportunidades de automação de rotinas. O que eu quero dizer com isso? De repente, o financeiro todo dia precisa entrar no site do banco, precisa baixar o arquivo de retorno, colocar numa pastinha, entrar no SIG, ir lá e importar o arquivo. A gente com o Power Automate consiga talvez fazer isso de forma automática. Caramba, nesse nível assim. O objetivo é esse, tá? Isso é o que você conhece no mercado aí como RPA, Automação de Processos Administrativos, tá? Ele é uma ferramenta que ajuda nesse sentido. O objetivo é eliminar tarefas cotidianas repetidas e que podem ser feitas de forma automática. Aí você tem um recurso humano focado para outra necessidade. Tá bom? De repente você perde lá 2 horas por dia no seu dia fazendo algum controle manual, fazendo alguma importação de dados, alguma digitação, que talvez a ferramenta permita automatizar isso. Tudo bem? Dúvidas?
Legal. Bom, as principais mudanças, eu também já comentei. A gente vai centralizar todos os e-mails e agendas. O software ele passa a ser cloud, esquema de nuvem, tá? O controle de acesso por horário vai ser implementado em determinado momento, não nessa primeira migração. O que é esse controle? Márcio, você tem atendimento 24/7 na Dix? Não. Então, para que você precisa acessar seu e-mail no sábado, 3 horas da manhã? O controle de horário vai restringir o acesso dependendo do perfil do profissional. Isso é uma decisão que vai ser tomada pelas diretorias das empresas. Ah, Robson, mas eu preciso acessar. Quando isso for implementado, se tiver qualquer necessidade de ajuste, vocês se alinham com a diretoria informa a gente ajusta. Da mesma forma como foi feito, ainda não tão profundo como nós queremos, como nós desejamos, com a questão dos acessos à internet. Tá? Vocês daí, quando lá já cansaram de falar, você precisa acessar tal site. Manda e-mail para o Eden. A gente vai restringir ainda mais isso. Tá? Esse controle de horário é geral, inclusive o cara não acessa a rede, né? Porque não é a rede, é a ferramenta. Sim, porque a rede você está internamente. Agora, quando a gente fala da plataforma, ele não vai acessar o e-mail, ele não vai acessar a agenda, ele não vai acessar o servidor de arquivos. Isso, servidor de arquivos. Tá bom? Beleza? E a ferramenta ela possui um antivírus, um anti-spam bem poderoso integrado. O objetivo é a gente sofrer menos com essa história de anti-spam. E nessas situações, por exemplo, a Daniela, quando manda e-mail para nós da Cisnac, o e-mail dela vai direto para a caixa de spam. Não adianta. Na ferramenta atual a gente vai lá e fala, não é spam. Não é spam. E só vai para a caixa de spam. Lá as regras são mais refinadas e elas funcionam. Se eu disser que um determinado domínio é spam, ele sempre vai para o spam. Se ele não é spam, ele vai direto para a caixa de entrada. Tudo bem? Se nós tivermos qualquer problema nesse sentido, a gente conta com o suporte da própria Microsoft, da própria fabricante da ferramenta, para nos apoiar e resolver. Tá joia? O Éder vai mostrar agora aqui para vocês, ou o Éder está gravando aqui, eu vou mostrar aqui para vocês a ferramenta na prática. Tá bom? Você deixou logado aqui, né, Éder? Tá logado. O que eu fiz aqui? Ele demora mesmo? Ou você compartilhou só? Precisa fechar o PowerPoint. Legal. É isso aqui, ó. Em tese, pessoal, esse é o Outlook Online. Tá bom? O que a gente tem aqui? Pode olhar, você grava direto, deixa que fica melhor. Tá? O que a gente tem aqui? Preciso mandar um e-mail. Novo e-mail. É igualzinho. É o Outlook. Tá? Então tá aqui, ó. Aí eu vou lá, vou escrever para quem que eu vou mandar o e-mail. Como a gente está participando do grupo das empresas, dependendo do e-mail ele já vai aparecer automaticamente aqui. Quero o assunto. Cara, não tem nada diferente daquilo que vocês fazem hoje. Quem usa Thunderbird aqui? Você vai se habituar com a cara do Outlook. Tudo bem? A questão é que todo mundo vai estar padronizado na mesma ferramenta. Você usa... Não, eu estou só uma pergunta para o Éder, não usa não. Ela não sabe o que ela usa, né? Não. Tudo bem, tá? E aí eu escrevo aqui, preciso anexar um documento, anexar arquivo, tá bom? E é isso, preciso mandar a mensagem, cadê aqui? Enviar. Esse painel, da forma como vocês estão vendo, pode ser alterado de acordo com o gosto do usuário. Por exemplo, ó, venho aqui em exibir, eu quero que o painel de leitura não traga as pastas, oculta. Ele tira as pastas, né? Eu quero que exiba as pastas. Eu quero que ele seja na parte inferior. Ele vai mudar. Então aparece aqui o cabeçalho e na parte de baixo aparecem as mensagens. Isso é uma personalização que aí cada usuário vai fazer. Tudo bem? Para eu marcar um compromisso, eu tenho aqui, ó, calendário. Então eu entro no calendário e eu quero um compromisso lá no dia 12. Então eu vou lá, dia 12, às 10 horas da manhã, eu vou fazer um compromisso. Então tá aqui o nome do meu compromisso. Então tá lá, reunião alinhamento TI, por exemplo. Quem vai participar? Vai participar o Robson e vai participar o Fauzi
Ó, olha que legal, olha aqui do lado direito, ó. Apareceu que Isso você tem aqui, ó. agenda, né? Eu não tenho agenda. O Robson já tem uma reunião, tá? Ou o próprio Éder tem reunião, tá? Então isso começa a trazer facilidade na nossa comunicação, tá? Mas eu posso vir aqui, ó, enviar, tá? Aqui embaixo, deixa eu maximizar esse cara aqui. Aqui embaixo, um pouquinho mais para baixo, eu posso colocar algum comentário, eu posso colocar um anexo. A partir do momento em que eu disse que eu tenho convidados, ele automaticamente vai inserir a sala Teams. Se eu não quiser uma sala Teams, é só desmarcar essa opção. Tá bom? Se eu quiser, é só marcar a opção e eu envio. Lá na minha reunião, Essa sala Teams ele já manda o link. já manda o link pro camarada. Aí assim, ó, vocês, quando usarem a sala Teams, vocês têm que logar. O Éder provavelmente vai ter que instalar, ó, tá vendo aqui, ó, já mandou o link. Vai ter que instalar na máquina de vocês o aplicativo do Teams. Ou vocês, aqui do lado esquerdo, ó, deve ter aqui a opção. Tá, já quer vir na próxima? Que horas que é? Daqui a pouco. Mais 10 minutos. Tá? Porque eu tô quase finalizando. Não, tudo bem. Fechou? Tá melhor pra você. Valeu. Aí, ó, vocês vêm aqui, ó, aplicativo Teams. Por que tem que abrir por aqui? Porque quando você é o responsável pela sala, você tem que admitir as pessoas que estão no lobby aguardando. Tem algumas características aí da ferramenta, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não? Então, de uma forma bem sucinta, ele precisa logar aqui, depois eu mostro. Aqui, ó, se eu clicar nessa ferramenta aqui, ó, todos os aplicativos aqui, você vai ver o Google, ó. Ah, os que a gente já Exato. no pacote já O pode Drive, o Outlook, o Planner aí, o Power Automate. Dependendo da licença tem até Project, tá? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não? Pois não. O marketing a gente usa a agenda do Gmail. No caso, a gente tem que migrar para eles. Eu aconselho que vocês migrem, não se Você justifica pode ficar integrar, pagando. Se justifica ficar pagando a conta do Gmail para isso. Para que vocês usam a agenda do Gmail? Tudo. Mas entre Para vocês, agenda de equipamentos, para agendar eventos. migra para cá. É bom que você vincula um monte de coisa, Ó, né? Até os e-mails. Façam primeiro a migração dos e-mails, continuem usando. Ah, estamos habituados. Procura o Éder, ele ajuda vocês na configuração desse tipo de agendamento aí. Mas não se justifica, não se justifica ficar pagando o Gmail para fazer esse tipo de controle. Tudo bem? Nós temos aqui embaixo uma licença para usar o Zoom, 2 licenças. Tá? Cada licença acho que é $15, alguma coisa assim, se não estiver enganado. O objetivo é logo eliminar. Tá? O Zoom é mais caro do que a licença do Office, né? Chega a ser quase igual. Tá? Chega a ser quase igual para o usuário. Só que você tem um monte de ferramenta embarcada lá na plataforma. Então, em um primeiro momento, continua. Até para não gerar nenhum transtorno. A ferramenta está instalada, vocês estão usando, já passou uns 10, 15 dias, vamos atuar em cima disso para arrancar essas licenças aí sem necessidade, vamos colocar na plataforma. Até porque fica mais fácil, de repente, se vocês quiserem compartilhar com outro usuário do Meet ali de vocês, que também é integrante do domínio. Tá bom? E eu acho que tem recurso para fazer isso. Porque vocês usam a agenda lá como um recurso, né? Exato. É a mesma coisa. Tá? Beleza? O que acontece? A maioria das contas de vocês, se não me engano, já está no web, né? Já é IMAP, né? É, a maioria é. Então a migração dos e-mails para a nova plataforma vai ser automática. Tá? Para quem não é, eu pedi para o Éder até o final do dia sinalizar para quem não é, os e-mails antigos vão estar na máquina como estão hoje. Vocês vão começar a usar a ferramenta já na nova plataforma. Se precisar usar alguma consulta ao e-mail antigo, vai usar a ferramenta antiga. Mas a gente vai ter uma força-tarefa aí de migrar todos esses históricos de e-mail para a nuvem também. Então nós não vamos, em tese, perder nada, tá bom? Mas vai ter um período de transição para isso. A empresa que está nos apoiando nessa migração é um parceiro autorizado da Microsoft e vai fazer essa migração de hoje para amanhã já. Todas as senhas de e-mail vão ser resetadas. Então na segunda-feira eu vou pedir para o Éder e para o Fauzi passar na mesa de cada um de vocês e fornecer o usuário e senha. Quando vocês entrarem, vocês vão colocar uma senha de acesso único exclusivo. Ele pede para alterar, certo? Isso. E essa senha é só de vocês.
Se nós precisarmos fazer qualquer alteração na caixa postal, nós como administradores temos as permissões para ir lá e mudar a senha, para fazer qualquer alteração. Mas a senha do e-mail é única e exclusiva. Não compartilhem depois que vocês mudarem. Inclusive, já não faz parte do nosso rol de discussão, a questão da senha de rede vai ser igual. Tudo bem? Vocês logo vão alterar essa senha para uma senha de uso pessoal e transferível. Ô Robson, no caso aqui, no meu celular, o meu e-mail está pelo UOL. Se eu baixar o aplicativo aqui do Outlook, ele já vai sincronizar automaticamente. Se você tiver as credenciais, ele já faz automático. Tá? O Outlook no celular, ele é muito parecido com esse que vocês estão vendo aqui. Muito parecido. Muito parecido. Muito parecido. E a partir do momento que eu mando um e-mail do celular, se eu for lá no computador, está lá. Se eu marcar uma agenda no computador, eu chego no celular, está lá. Acabou essa encrenca, essa distribuição de recursos que a gente tem. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? A agenda ela tem um aplicativo específico? Ou é Não, só vai ser o dentro do Outlook. Não, ela está aqui, ó. Dentro do próprio Outlook tem um calendário. Você tem aqui, ó, o Mas tem um Outlook aplicativo fora, né? Igual tipo, o Gmail tem pro celular. da agenda. Você está falando? Ah, não, ele é integrado. É Integrado. O Gmail, você tem lá o Gmail e você tem a agenda. Sim. Não, ali você está tudo dentro de uma única solução. No celular, é esse cara aqui, ó. Você não precisa de uma lupa ali, aumento. Mas é esse cara aqui, ó. Outlook, tá vendo? Ó? O que eu abro de Outlook tá aqui, ó. Meus e-mails tá aqui. Se eu quiser a minha agenda, tá aqui. Tudo bem? É centralizado. Fechou? Fechou. Pessoal, obrigado. Qualquer dúvida, nos avisem. Vai ser um transtorninho segunda-feira de manhã, provavelmente até a hora do almoço. Não tem jeito, não tem como fazer diferente, não tem milagre, tá? Mas o nosso objetivo é exatamente trazer isso para uma ferramenta profissional, de melhor gestão, de melhor controle e padronizar isso para todo mundo. Beleza. Tá bom? Obrigado, tá? Bom dia, bom trabalho.